Agora que nós já temos nosso banco de dados prontinho lá no Airtable, a gente vai começar a preparar a nossa automação. A nossa automação, ela vai ser feita toda no make.com. Para isso, abre aí o make.com, clica nessa aba aqui na esquerda e seleciona cenários. Uma vez que você estiver aqui em cenários, tem um botão aqui que vai criar novo cenário. Clica nele aqui no alto na direita, aqui assim. Então, beleza. A gente tem um novo cenário. O que que a gente vai precisar puxar? De onde que a gente vai puxar as nossas informações? Qual que vai ser o nosso módulo de disparo, ou seja, trigger, né? Que a gente chama aqui no Make e na maioria das plataformas de automação. A gente precisa do módulo Airtable. Se ele não estiver aparecendo para você aqui, basta você escrever Airtable, que ele vai aparecer aqui. A gente quer que essa automação ela ative a cada vez que uma nova linha seja adicionada. Então, por isso, a gente vai colocar Watch Records, ACID, que a ACID é quase instantâneo. Significa isso, né? Returns all newly created or updated records. Ou seja, todas as linhas que foram criadas recentemente ou que foram atualizadas recentemente vão ativar esse módulo aqui do Airtable, tá? Então aqui você vai ter que fazer a sua conexão, né? Eu já tenho uma conexão aqui feita. E aí, se você não tiver, vamos lá. Vamos supor que você não tenha. Você vai clicar em Add Connection e vai selecionar Token or Key. Aí aqui você vai pedir para você colocar o seu token. Primeiro você vai colocar assim, criador, vai colocar o seu nome, né? O nome da sua conexão. Vai selecionar Personal Access Token. E aí a gente vai voltar lá no Airtable para a gente criar essa chave de API que chama Personal Access Token, na verdade. Mas é uma chave de API. Você vem aqui, clica na sua conta aqui, aqui no caso está um Rzinho, se você tiver colocado uma foto, vai estar a sua foto. E aí você vai vir aqui em Builder Hub, né? O hub dos construtores, dos criadores, né? Você vai clicar aí e vai chegar nessa página aqui. Já direto abriu a página com todos os meus Personal Access Tokens. Mas se você não cair nessa página, é só você clicar em Personal Access Token aqui dentro da aba Developers aqui. Então, clicando aqui, eu posso criar um novo token. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou dar um nome. E o nome vai ser o quê? Make criador no code. Então, o nome vai ser a plataforma que eu estou usando junto com o projeto que eu estou criando. Porque assim eu vou muito facilmente conseguir encontrar esse projeto lá na frente, nas APIs. Os scopes são o quê? É o que essa API permite modificar. Então, a API é uma chave que permite abrir uma porta para trazer, enviar ou puxar dados de um lugar para outro na internet. E a API é a chave da porta. Basicamente é isso. E também é o que transporta os dados, né? Não é só a chave. Na verdade, a chave da API é essa chave da porta. Mas a própria API é esse próprio túnel que transporta de um lado para o outro as informações. Então vamos lá. Scopes, o que que a gente precisa? Na maioria das vezes vai ser só esses 3 scopes, a não ser que o aplicativo do outro lado com o qual você está integrando, ele especifique outros tipos de scopes que você precisa, outros tipos de permissões. Scope não é nada mais, nada menos que permissões. Então a gente tem alguns scopes aqui. Read e write. Ler e escrever os dados dentro das colunas e, na verdade, dentro das linhas, né? As linhas, ele vai poder modificar as linhas somente, e não as colunas, com isso aqui. Aqui ele pode ler, beleza, ele pode ler todas as informações agora. Eu vou adicionar mais um, vai ser o write, ele pode escrever informações na minha tabela. E aí a outra coisa que ele vai pedir é dele conseguir entender o base schema. O que que é o base schema? Ele vai poder entender quais bases estão disponíveis e quais tabelas existem aqui. Então, isso aqui a gente quer que ele saiba todas as tabelas que existam. Por isso que a gente coloca read. A gente não quer que ele seja capaz, nesse momento, de deletar ou criar tabelas. Lógico que você não vai criar um scope, né, uma chave de API com essas permissões e dar essas permissões para qualquer pessoa. Você está aqui dentro do seu make, você tem controle disso. Mas essa chave é muito importante você não mostrar para ninguém, porque ela dá acesso a os seus dados. Então, você tem que ficar muito esperto com isso. A chave API é uma parte muito sensível de toda a criação digital, então você tem que proteger ela muito bem, certo? E aí, a gente vai dar o acesso. Qual acesso? A qual base esse
scope, né? Essas são as permissões que ele tem. Permissão para qual acesso? Acesso a qual base? E aqui a gente vai adicionar. E a gente vai colocar o nosso criador no code. Por enquanto, está com esse nome de Prompt Management System. Então, beleza. A gente tem aqui e pode clicar em criar token. São 3 escopos com um acesso a uma base. Então, a gente pode limitar ele não ter acesso às outras bases que a gente tem. Aqui a gente tem a chave de API, vou copiar. Essa chave você não mostra para ninguém. Então, a gente copiou aqui. Vamos vir aqui no Integration e vamos colar aqui. Beleza, colei aqui. Agora eu vou salvar. Agora ele vai carregar e vai me mostrar as bases que estão disponíveis. Está carregando, Prompt Management System apareceu aqui. Então agora eu posso selecionar a nossa base. E aí ele vai até perguntar qual tabela que a gente quer olhar. Como a gente está vendo, a gente vai fazer agora a lógica toda do otimizador de prompts, então a gente vai selecionar a tabela prompts, né? Beleza, selecionando a tabela prompt, ele vai me perguntar qual que é o trigger field, ou seja, qual que é o campo que vai ativar essa automação. E não está aparecendo aqui. Qual que é a razão que não está aparecendo aqui? Porque como a gente fez a nossa tabela, eu vou voltar no Airtable aqui, vou mostrar, a gente está na tabela prompts, e a gente tem aqui prompt creation date, então era para estar aparecendo. Por que que não está aparecendo? Porque a IA, quando criou para a gente essas tabelas, né, na última aula, a IA, quando criou para a gente essas tabelas, ela selecionou o campo data. E o campo data pode ser qualquer data, né? Então, não é o que a gente quer. A gente quer o campo, que vamos descer aqui, que é creation time. Então, é a data que foi criada. E aí, agora eu posso selecionar isso e vou dar save. Ok, vou confirmar. E aqui, mesma coisa, está o campo data. Eu não quero o campo data, eu quero a última vez que foi modificado. Cliquei aqui também, Last Modified Time, ok, e confirmo, ok. Então agora a gente tem as duas datas que vão fazer o trigger, que vão fazer com que essa automação ela seja ativada. Vamos clicar aqui para recarregar os campos e agora vai aparecer o Last Modified ou o Creation Date. Eu vou colocar o Creation Date por enquanto, mas talvez a gente precise mudar para Last Modified conforme essa automação vai evoluindo. E o Label Field, eu posso colocar o quê? O que eu coloco? Eu vou colocar o Record ID. Por quê? O Label Field ele é feito para a gente conseguir diferenciar um campo de outro. E aí, qual que é o nosso campo único? O primeiro, que é o Prompt Record ID. Então, eu vou deixar ele assim em Prompt Record ID, o Label Field, que é o campo único. O limite pode ser 10 por enquanto. A view é uma funcionalidade que ajuda muito no futuro, é para quando a gente tiver vários prompts, a gente vai poder fazer diferentes views com diferentes filtros. Então isso te permite mostrar diferentes dados, enviar diferentes dados, fazer um filtro antes de enviar para a automação. Porque a automação, cada vez que você vai puxar 10 prompts aqui, ele vai olhar nos 10 prompts. Então, se você quiser reduzir, se tiver, vamos supor que você tem 2.000 prompts. Então, talvez você já chega no momento que você consegue categorizar, filtrar e agrupar diferentes dados, diferentes campos dessa tabela aqui em views. Então, vamos supor que a gente queira vamos duplicar essa view aqui e a gente vai colocar prompts só os otimizados. E aí aqui eu vou duplicar esse aqui e vou colocar aqui que esse prompt foi otimizado, né? Vamos supor que esse prompt foi otimizado. E aí aqui a gente vai colocar filtro, eu quero colocar uma condição que o prompt status é otimizado. Então agora a gente tem um filtro, até fica verdinho aqui, filtro Puris Prompt Status nessa view. Então nessa view vai aparecer só os prompts otimizados. Isso a gente vai utilizar lá na frente para selecionar aqui por view e para a gente, por exemplo, ignorar os prompts que já foram otimizados, por exemplo. E, por exemplo, vamos fazer aqui, vamos duplicar essa view, já vamos utilizar essa aqui, essa função, não otimizados. E aqui vai ser todos. E aqui no não otimizados, eu vou colocar assim. Primeiramente, eu vou filtrar prompt status é original ou
Porque às vezes pode ser vazio, né? Prompt status está vazio. E aqui eu vou colocar ou, né? Então, você pode colocar ou e e. No caso, prompt status é original ou prompt status está vazio. Se eu quisesse colocar i, aí vai colocar, aí não tem como. Aí não vai aparecer nada, porque o prompt status ou ele tem alguma coisa ou ele está vazio. Então aqui por isso que eu coloquei o ou. Então aqui, no caso do prompt status está vazio, então a gente tem os não otimizados. Vamos voltar no Airtable aqui? A gente só quer otimizar os que não foram otimizados ainda. Então a gente nem quer olhar, a gente nem quer olhar para os que já foram otimizados nesse momento, né? A gente pode querer depois colocar uma funcionalidade de reotimizar. Pode ser também. Mas nesse momento eu quero te ensinar como que a gente vai usar as views. Então a gente vai selecionar os não otimizados. E fórmula, a gente vai ver isso mais para frente, conforme a necessidade. É uma coisa um pouco mais avançada, mas não é tão complicado assim, na verdade. Então, beleza. É tudo. Eu quero receber as informações, eu quero ver o que esse banco de dados ele está me trazendo aqui. E ele vai me trazer: olá, eu sou um prompt. Ele me trouxe essas informações aqui: record ID, prompt text, prompt creation date e prompt. Isso aqui são são os dados da coluna. E esses aqui são os dados do próprio Airtable que ele manda, mesmo se a gente não pedir, mesmo se a gente não perguntar, ele manda o ID. Então, o ID sempre vem aqui, tá vendo que é o mesmo? E manda o created time também. Isso aqui vem em formato JSON. Se a gente clicar em Output, olha como é que chega bonitinho em formato JSON. Isso aqui a gente pode trabalhar esse formato depois. Agora, vamos fazer de uma forma bem simples. A gente construir o esqueleto disso aqui. Agora, maravilhosamente bem, a gente já está recebendo os nossos dados da nossa coluna, da nossa view também. A gente só está recebendo os não otimizados. Como um prompt não pode ser sem user, eu já vou colocar, eu tenho que colocar um user também, só para a gente ter uma informação para já ficar completo aqui. Eu vou colocar aqui. Vou colocar, adicionei um novo usuário aqui, temporário, e vou escolher esse novo usuário aqui. Então, beleza. Um prompt ele tem. E vou também puxar o lookup field com o nome, porque eu quero. Quem sabe a gente precisa do nome também. A gente está na tabela prompt, mas a gente está falando de username, né? Só para a gente saber de onde que vem isso. Isso lá na frente vai ser importante, eu vou explicar a você por quê, na hora que a gente estiver mexendo no front-end. Então agora o que a gente precisa? A gente precisa pegar esse prompt e enviar para uma LLM, para um chat GPT da vida, para ele otimizar esse nosso prompt. Vai ser muito simples. A gente vai clicar em mais, vai buscar por OpenAI, vai clicar aqui, OpenAI, a gente vai ver tudo que é possível fazer com a OpenAI. A gente vai fazer bem simples. Vai utilizar esse Create a Completion, porque a gente vai criar o nosso próprio agente, nosso próprio prompt dentro do Make. A gente poderia fazer Message Assistant? Poderia, que a gente vai ter que fazer o prompt lá dentro da OpenAI. Mas eu quero simplificar e a gente vai fazer aqui assim, que é muito bom também. Agora a gente precisa novamente criar uma conexão. A gente vai clicar em adicionar conexão, a gente vai colocar um nome nela, vai colocar um nome nela aqui e vamos lá na platform.openai.com/API Keys. Eu vou fazer o login aqui, criar nova chave secreta aqui no topo. Eu vou dar um nome de make criador no code para a gente saber de onde que vem. Ok? Criar chave secreta. Vou copiar. Vou voltar no Make, vou colar e vou salvar. Selecionar o nosso modelo. Eu gosto de selecionar o GPT-4o Mini, porque ele é o mais barato e está muito massa as respostas dele também, mas você pode selecionar qualquer um que você quiser. E aí aqui a gente vai ter que adicionar as mensagens. A gente vai ter o role, que é o system, a gente vai ter um system prompt, que a gente vai colocar as introduções, e por enquanto eu não vou fazer nessa aula aqui. Na próxima aula a gente vai focar em fazer o melhor system prompt possível para otimizar os prompts. Então segura aí. Agora a gente vai colocar só assim, otimize esse prompt. Então essas aqui são as instruções para o modelo. E a gente vai adicionar uma nova mensagem aqui com o role user, que aí é como se fosse o usuário enviando uma mensagem. E qual que vai ser o user? Vai colocar aqui. E eu vou colocar assim, prompt, dois pontos, e esse é o prompt. Max tokens a gente pode deixar 0 para deixar o máximo. Mas se você quiser pôr um limite, pode pôr também. Eu gosto de deixar 0 porque vamos supor que a pessoa envia um prompt gigante. Eu não quero reduzir o prompt dela, eu quero otimizar o prompt dela.
Mas se você colocar zero também, pode gastar muito mais, porque às vezes ele não vai ter limite. Então, se for uma coisa em produção, você tem que tomar cuidado com essa questão dos max tokens, né? Tem outras formas também de limitar para as pessoas não gastarem todo o seu token só de testar. Às vezes tem gente que faz até de maldade, então tem que ficar esperto também nesse lado aí. Beleza, a gente tem otimize esse prompt. E aí, agora a gente vai querer salvar essas informações aqui. Olha só, ele me pediu. Isso nunca tinha acontecido comigo, não. Ele não tinha preenchido o frequency penalty e o presence penalty. Tá vendo que aqui ele põe faça entre -2 e 2. Então a média é zero. Então eu vou deixar zero, né, e deixar para deixar o modelo equilibrado. Mas nós vamos explicar todas essas partes mais avançadas lá mais para frente, quando a gente precisar de explicar essa parte aqui, tá bom? Agora, o que eu quero muito explorar nessa automação agora, esse response format, que é o formato de resposta. Eu vou querer que ele seja um JSON Object no futuro. Por enquanto, que a gente só está testando, vamos deixar texto aqui também. Só que essa parte vai ser muito importante. Ok. Agora eu quero que salve o prompt otimizado no nosso banco de dados da Airtable. Vou clicar no Airtable aqui, né? Cliquei num novo módulo, achei o Airtable ou digitei Airtable aqui, cliquei para ver tudo que é possível de fazer com Airtable, mas o que a gente quer? É update. Update é atualizar um campo. Record é campo. Update record. Agora, qual campo a gente quer utilizar? De qual base primeiro? Da base Prompt Management System, que é a nossa base. Qual tabela que a gente quer otimizar? A gente quer atualizar, perdão. A gente quer atualizar a tabela prompts. Qual record ID, ou seja, qual linha que a gente quer otimizar? A gente quer otimizar a linha que foi puxada lá do Airtable. Essa mesma linha que ativou, a gente vai querer atualizar a mesma linha. Então, aqui a gente tem um módulo do Airtable disponível e a gente tem, ele está pedindo Record ID, então vamos colocar o ID, né? A gente clica aqui ou puxa, né? Puxa para cá. E aí, beleza. Aí, o que a gente quer atualizar? A gente já sabe qual que é o record ou o campo que a gente vai atualizar. A linha, né, na verdade. E agora a gente vai escolher o campo. Qual que é o campo? Prompt Optimized, porque a gente quer entregar o prompt já otimizado e a gente quer fazer outra coisa também. Então, primeiro a gente vai vir aqui no Prompt Optimized e a gente vai pegar o resultado desse cálculo aqui que o GPT fez. A gente vai puxar e colocar aqui o resultado. O que mais que a gente vai querer fazer? A gente vai querer também colocar o prompt status. Aqui ele está como, deixa eu fechar aqui. A gente vai querer mudar de não otimizado para otimizado. Por isso que a gente vai clicar aqui, a gente vai tirar esse negócio de map aqui, para a gente poder selecionar se está original ou se é otimizado. Então a gente vai clicar em otimizado. Uma vez que ele passar por isso aqui, e chegar aqui, a gente vai mudar para otimizado também. E aqui é tudo. Vamos apertar OK e vamos dar um play aqui para ver o que acontece. Ele não pegou nada porque não tem nenhum dado novo. Então agora eu vou criar um novo prompt. Vou clicar aqui. E aí eu vou otimizar o nosso prompt inicial que a gente usou nas aulas iniciais, que foi quando a gente estava criando o nosso colega de trabalho. Eu vou pegar esse prompt aqui e vou pedir para ele otimizar esse prompt. Vou vir aqui e vou colocar aqui. E vou falar que o prompt está original. Tá? Eu vou vir em todos os prompts aqui, na view, todos os prompts, para a gente ver o que está acontecendo. Estou criando. Então, esse aqui é o nosso prompt. Na verdade, está escrito single line text, mas eu quero colocar long text. Mudei o tipo de texto, né? A gente pode colocar single line, que é uma linha simples, ou long text. Eu quero colocar long text, para quando eu clicar aqui, aparecer isso aqui e eu poder visualizar um textinho, tipo um parágrafo, em vez de ser uma linha só. Beleza? Então agora eu posso dar um play na nossa integração do Airtable. Na verdade, a gente vai colocar aqui. Opa, cliquei errado. Vamos modificar esse nome aqui antes de dar play. E aí eu acabei de decidir de mudar o nome desse projeto, que vai ser Meu Prompt Otimizado. Eu vou mudar aqui também e vou colocar Meu Prompt Otimizado. E, inclusive, vou deixar todo mundo doido aqui. Vou mudar a cor também. Vou deixar uma corzinha mais azulada, que eu gosto. E agora a gente vai poder, enfim, salvar também. Não esqueça de salvar sempre aqui, porque ele não salva sozinho.
e a gente vai clicar em Run Once, e aí ele vai girar. Ele já puxou esse prompt que a gente quer otimizar, que é o primeiro prompt que a gente começou com ele, né, e a gente nem otimizou ele. Imagina se a gente tivesse otimizado. Onde que a gente estaria? Aqui agora ele vai ter um input com as mensagens que a gente tem otimize esse prompt e prompt. E o output com o resultado. Olha só, agora, olha só como é que saiu. Eu coloquei uma linha. Otimize esse prompt, né? Mas só que ele não criou um prompt. E aí, na verdade, ele não entendeu. Agora, olhando bem aqui, ele só deu uma resposta. Ele não realmente não fez um prompt. Ele não otimizou o meu prompt. Por isso que isso aqui agora vai ser o objeto da próxima aula. Como que a gente faz um otimizador de prompt? Como que a gente faz um prompt para otimizar prompts? Né? A gente tem que explicar para a LLM o que que ela é, o que ela precisa fazer e qual que é o resultado ideal que a gente precisa chegar no final. E isso vai ser uma aula genial, assim, porque prompt engineering, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto mesmo. Então, e é o que nos faz ir mais para frente, é o que nos faz atingir melhores objetivos com a IA, com nossas interações com a IA. Sem um bom prompt engineering, a gente não consegue chegar no resultado que a gente quer, tá? Então, isso aqui é a prova. A gente salvou no Airtable, vamos voltar aqui. Salvou aqui no Prompt Optimizer. Também aqui está Single Line Text, eu vou ter que mudar para Edit Field, Long Test, e eu vou até Enable Rich Formatting, né? Então aqui, ó, ele salvou o meu prompt aqui. Então já funcionou a nossa automação, muito simples. Ele não criou um prompt porque o nosso System Prompt está ainda rudimentar, como eu falei, a gente vai preparar na próxima aula. A gente vai modificar essa parte aqui, ó, que é a mais importante desse projeto, pelo menos, que é otimize esse prompt. Essa parte aqui. Essa parte é a mais importante. Então, a gente vai substituir essa frase aqui por um belo System Prompt que vai criar prompts perfeitos para você utilizar nos seus projetos, seu trabalho, na sua vida pessoal. Não esquecendo também que a gente vai criar uma bela interface nas próximas aulas para poder acessar isso tudo de maneira muito prática, muito fácil, muito bonita, muito acessível. Não vai ficar aqui, a gente não vai precisar ficar mexendo aqui nessa tabela para poder visualizar os nossos prompts bonitinhos, tá? Segura comigo aqui que a gente está criando uma ferramenta muito boa e muito útil para você. Um abraço e nos vemos na próxima aula.